aqui no Rio, o secretário de Segurança, Beltrame, propõe a proibição do uso de máscaras e a tipificação dos crimes de desordem e associação. O secretário de Segurança deu entrevista dizendo que tem que haver um recrudescimento das leis, no sentido de leis mais severas. Eu estou na linha com o Dr. Rubens Teixeira, que você conhece, é nosso amigo, colaborador, autor também de um livro de muito sucesso, coautor do livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, né? Que já vendeu mais de 120 mil exemplares, e um cidadão honrado e preocupado, né? Com a situação que nós estamos vivendo, com a exacerbação de manifestações. Muito bom dia, Dr. Rubens Teixeira. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos nossos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, doutor, eu queria saber qual é a sua avaliação dessa manifestação por parte do secretário de Segurança, dizendo que nós temos que ter leis mais rígidas para conter exatamente aquelas pessoas que exacerbam. Então, Fernando, o que acontece? Quando a lei ela não é específica, não existe a definição de um determinado crime na lei, a polícia fica com uma dificuldade muito grande de trabalhar. Não só a polícia, né, mas como também o Ministério Público e o Judiciário. Por quê? Não pode haver no direito penal uma analogia para que se encontre uma punição para um fato não previsto em lei. Por exemplo, se um delegado, um membro do Ministério Público, um promotor ou um juiz entender, esse cidadão aqui na manifestação, ele praticou um ato que a lei não diz especificamente, mas ele é um ato mais grave do que se ele agisse de forma isolada. Por exemplo, um cidadão agride o outro, sozinho, duas pessoas brigando, é diferente de um cidadão que se aproveita da multidão e agride policiais ou agride outras pessoas. O delegado, ele não pode criar um mecanismo para que gere uma punição por conta do entendimento dele. A lei penal não permite esse tipo de analogia. Então, para que a polícia tenha instrumentos para punir adequadamente o infrator, é importante que se crie o que a gente chama de tipo penal. O quê? Ou seja, que a lei defina determinadas ações como crimes. O secretário Beltrame, ele propõe que se tipifique o crime de associação para incitação ou prática de desordem. Então, é uma ideia que eu acho interessante, que vai facilitar o trabalho da polícia, vai inibir a ação de pessoas violentas que se aproveitam do anonimato para a prática de violência e uma ação que protegerá também o cidadão de bem que está ali manifestando, que é a maioria, a massa, né, que não quer violência. Eles querem mostrar sua indignação, a necessidade de mudança, o que eles pretendem e que mude na sociedade. Então, essa é a ideia geral das mudanças que o secretário Beltrame está propondo na sugestão que ele fez ao Ministério da Justiça. Ele até comentou que sobre a oferta da presidente Dilma Rousseff de colocar a Polícia Federal para investigar os culpados da morte do cinegrafista da Band, o secretário disse que apoia a aprovação de qualquer lei, seja ou não a proposta por ele, e é a maior ajuda que o governo federal poderia dar à sociedade. Agora, a aprovação dessas leis, evidentemente, passa pelo Congresso, né, doutor Rubens? Exatamente, porque a legislação penal, ela é atribuição exclusiva da União. Então, quem legisla no nível federal é a Câmara de Deputados e Senado Federal, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso tem que se manifestar, tem que agir, porque as instituições só se manifestam quando há um fato que haja um clamor popular, passado esse clamor, volta-se à condição anterior. Na verdade, a perda que houve do jornalista nunca mais será reposta para a família, especialmente a família que sofre e vai ficar sofrendo algum tempo até virar saudade suportável. Então a gente precisa entender que existem pessoas que quando estão na multidão, quando estão sob estresse, mudam de comportamento.
E essas pessoas, às vezes no ambiente normal, as pessoas falam, são pessoas calmas, são pessoas boas, mas no ambiente onde há multidão, essas pessoas mostram um outro tipo de comportamento. Então são pessoas que têm que ser monitoradas, têm que ser punidas, porque elas só deixarão de agir de forma violenta se o Estado agir de forma coercitiva em suas ações. E é importante que a sociedade também não tolere isso. De que maneira? Auxiliando as autoridades nas apurações, identificando e repreendendo essas pessoas. Porque quando há uma ação dessa, foi o jornalista, infelizmente, Santiago. Poderia ser uma outra pessoa, e se isso continuar, outras pessoas poderão ter suas cabeças incendiadas, como aconteceu com um jornalista que levou um rojão na cabeça, e outras coisas mais graves. Então é importante que a sociedade reflita sobre isso, quer se manifestar, quer mostrar sua indignação, quer pleitear, tem que fazer isso. É um direito dado no Estado Democrático de Direito, na Constituição Federal. É importante, Fernando, a gente frisar que o direito de manifestação ele é livre. Nós temos liberdade para nos manifestar. E a sociedade, de modo geral, tem essa liberdade. Agora, é vedado o anonimato. Por exemplo, a pessoa se aproveitando da multidão, ou até mesmo usando máscara. Se a pessoa tem vergonha de mostrar que está se manifestando, ou quer esconder a cara, ela não deveria se manifestar. Se ela não tem coragem de dizer que está indignada, por que ela vai dificultar a sua identificação? Então, as pessoas têm que ter cuidado com relação a isso, porque não é permitido nem o anonimato, nem o uso da violência, de armas e coisas dessa natureza. É verdade. O Ministério da Justiça informou que a proposta de Beltrame está sob análise. E no Senado tem outro projeto em trâmite tipificando o crime de terrorismo, que são coisas parecidas, né? Quando há exacerbação que leva à morte de alguém, é um ato, no meu entendimento, terrorista, não? Exatamente. São coisas que a legislação brasileira precisa evoluir, e isso nós somos totalmente dependentes do Congresso Nacional, no sentido de nós termos a proteção para que, caso haja uma situação de um exagero, a pessoa explodir um ambiente, usar explosivos ou outra forma muito violenta que possa gerar um pânico, um terror, a pessoa seja punida e o Estado brasileiro, que é representado pelas instituições públicas, possa punir os cidadãos, né? Ou seja, a polícia e o Ministério Público tenha amparo legal para pedir a punição e o juiz tenha um amparo legal para punir. Esse ajuste é fundamental, porque senão, o que acontece? Há pessoas de má fé e violentas que, quando praticam suas ações, já estão pensando de que forma vão se defender e em que vão ser enquadradas. O cidadão comum, o cidadão simples, o cidadão que gosta de paz, não fica pensando nisso. Mas o mau elemento, ele anda o tempo todo pensando em como fazer algo muito grave e não ser punido, ou pelo menos ter uma punição branda. É importante a gente refletir para a sociedade extirpar esse tipo de comportamento, de tal sorte que nós tenhamos o nosso direito de nos manifestar, de nos indignar, de ir para as ruas se for necessário, mas com a certeza que nós iremos lá, nos reuniremos, nos manifestaremos e voltaremos para a nossa casa, nós e nossos filhos. Perfeito, é verdade. É a frase até, uma frase do Renan Calheiros, o presidente do Congresso, ao receber a nota de repúdio a agressões de profissionais de imprensa, ele disse: se você pune levemente, passa a ideia de que o crime compensa, e o crime não pode compensar. Exatamente, e em especial profissionais tão importantes para o aprimoramento, o amadurecimento da democracia, como jornalistas, estão ali na linha de frente, um cidadão com a câmera na mão, que não oferecia risco a ninguém. O equipamento de trabalho dele até é muito frágil, porque uma câmera é um equipamento que exige muito cuidado, é um equipamento frágil. Ser alvejado com um rojão pelas costas, pelo que pareceu, e morrer de forma trágica, isso realmente envergonha a todos nós e desmoraliza um direito que nós, cidadãos, temos, que é o de nos manifestar. Eu tenho certeza que a grande parte das pessoas que se manifestam, que vão para as ruas, não queria isso e acaba sofrendo o impacto na sua imagem de manifestante, de que são pessoas violentas, de pessoas que generalizam. Mas nós temos a consciência que nem os manifestantes são, na maioria, violentos, muito pelo contrário, respeitam os direitos uns dos outros, como também os policiais, em sua maioria, não exageram.
Agora, o limite do uso da força que o policial vai usar é proporcional ao ataque que ele receber. Então, isso é uma coisa difícil de mensurar no meio de um conflito. O policial, às vezes, se não estiver bem preparado, pode se exceder e também está errado se ele se exceder. Tem que ser treinado de forma adequada, porque o cidadão, quando vai para a manifestação, está desarmado. Então, qualquer impacto que ele sofra, qualquer arma que seja utilizada contra ele, se for um cidadão desarmado, o cidadão está muito frágil perante a estrutura policial. Essa equação tem que ser equilibrada. O cidadão não pode praticar violência e o policial tem que usar a força necessária para conter os violentos, sem se exceder e sem atacar pessoas inocentes, pessoas que não são violentas. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado por sua participação no dia de hoje. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço a você, Fernando, e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi.